Cádiz, o último grande porto negreiro da Europa. A história que a Espanha quer esquecer. Qual foi o papel da Espanha no tráfico transatlântico de escravizados? Houve escravidão na Espanha? Hoje refletiremos nesta impactante história. Mas desde já, se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa jornada de hoje começa na Espanha, ao sul da Península Ibérica, onde o vento atlântico encontra a costa mediterrânea. Uma cidade que desafia o tempo, guardiã de séculos de história, onde o antigo e o moderno convivem lado a lado. Cádiz, um nome curto para uma história longa. Considerada por muitos a cidade mais antiga ainda de pé na Europa Ocidental. Fundada por navegadores fenícios por volta de 1100 a.C., Cádiz não é apenas uma cidade, é um símbolo, um ponto de intersecção entre povos. Originalmente chamada Gadir pelos fenícios, era o porto que conectava o Mediterrâneo ao mundo atlântico. Uma cidade que recebeu comerciantes de terras distantes e que floresceu com o fluxo de metais preciosos como ouro, prata e também estanho. Mas mais do que riquezas materiais, Cádiz guardava um segredo ainda mais valioso. Era a porta de entrada para o desconhecido. Para os fenícios, Cádiz era Gadir, para os gregos, o fim do mundo conhecido, e para os romanos, o local onde ficavam as lendárias colunas de Hércules. Conta a lenda que o próprio Hércules, após realizar um de seus 12 trabalhos, ergueu essas colunas para marcar os limites do mundo navegável. Aqueles que se aventurassem para além delas atravessariam o vazio, onde apenas monstros e mistérios aguardavam. Antes de ser romana, Cádiz foi fenícia, e os fenícios ergueram ali um templo magnífico, dedicado ao seu deus patrono, Melkart. Esse santuário famoso por suas riquezas e oráculos, ele foi confundido pelos gregos e romanos com o Templo de Hércules, um local sagrado onde os navegadores vinham buscar proteção antes de desbravar os mares. Após a queda de Tiro, Cádiz se tornou um ponto estratégico crucial nas guerras mediterrâneas. Foi de lá que Aníbal o Grande, um africano comandante de Cartago, partiu para suas marchas rumo a Roma após sacrificar a Melkart no altar de seu templo. Conquistada pelos romanos em 206 a.C., a cidade foi renomeada Gades. Sob domínio de Roma, floresceu como uma das mais ricas cidades da Espanha, um centro comercial e naval de importância indiscutível. Mas ao longo dos séculos, Cádiz veria muitas mudanças em sua história. Com o colapso do Império Romano, a cidade caiu sob o controle dos visigodos, bizantinos e, finalmente, dos mouros, que a chamaram de Cádiz. Durante séculos, a cidade foi um ponto estratégico nas disputas entre culturas, entre povos, até ser reconquistada por Afonso X de Castela em 1262. Mas Cádiz não é apenas um marco geográfico. A sua verdadeira marca na história é o seu papel estratégico como porto, como ponto de partida e chegada de riquezas e também de vidas humanas. Hoje, uma cidade portuária turística, com suas praias majestosas, com sua história lendária e com seus monumentos magníficos. E uma pequena rua nesta cidade nos ajuda a situar esta história. O Callejon de los Negros, ou o Beco dos Pretos, que começa na rua Lázaro Dou e segue até a rua Plócia. O seu nome remonta a um tempo de terrível importância, o antigo baluarte de los Negros, que existia nas paredes que agora desapareceram e ficavam em frente à fábrica de tabaco, que é hoje conhecida como Palácio de Congressos e Exposições. Esse local por onde circulavam os escravizados trazidos da África é um lembrete sombrio da participação de Cádiz no comércio transatlântico de escravizados e também da Espanha. Entre os séculos XVI e XVII, a cidade foi um dos pontos principais de entrada de africanos escravizados para o Império Espanhol.
O beco, assim como a cidade, carrega em suas pedras e suas ruas a história de muitas vidas arrancadas de suas terras e de suas famílias. Veja só, a Espanha tem uma longa história de relação com o trabalho escravo. Desde a Idade Média, o espaço ibérico já conhecia formas de escravização, em especial de mouros e berberes capturados nas guerras de reconquista. E sobre isso já falei numa aula que eu deixo aqui na descrição do vídeo para você conferir. Porém, a conquista da América e a expansão atlântica inauguraram uma nova fase. A escravidão, como base da economia colonial, foi peça-chave na formação do Império Espanhol. Com o genocídio da população indígena nas Américas, também dizimada por epidemias, por guerras e a exaustão nas minas e também nas plantações, a solução cruel colonial foi importar cativos africanos para as colônias espanholas por todo o continente americano, o que não era necessariamente uma novidade, porque os portugueses já faziam isto. Portugal foi pioneira na escravização de africanos pelas rotas atlânticas, prestem atenção, e garantiu um monopólio inicial. Mas a Espanha, mesmo sem colônias diretas na África, como Portugal já havia estabelecido, logo se inseriu nesse tráfico. Cádiz, este porto, esta cidade, se transformou no coração pulsante desse sistema. Quando os espanhóis chegaram ao Caribe no final do século XV, e esta história vocês conhecem, sobre Colombo, em 1492, eles impuseram um regime de violência brutal e extrema contra os povos indígenas. Desde o início não havia qualquer intenção de convivência pacífica. Os europeus escravizaram, torturaram e massacraram as populações locais para garantir o seu domínio. Os povos indígenas taínos, que habitavam as ilhas, foram forçados a trabalhar até a exaustão e morte. Qualquer resistência era respondida com brutalidade. Os espanhóis, inclusive, usavam cães de caça treinados para despedaçar pessoas vivas, empalavam indígenas, queimavam-nos em fogueiras e os esquartejavam com espadas. A violência era tamanha que o Frei Bartolomé de las Casas, um monge espanhol, escreveu que nenhuma crônica poderia descrever adequadamente a crueldade dos colonizadores. Já os povos caribes, que também lutaram contra a invasão, foram caçados como animais e vendidos como escravizados. Colombo, em sua segunda viagem até esta região, ele sequestrou mais de 1000 indígenas para serem vendidos nos mercados de escravizados de onde? Cádiz, na Espanha. Muitos morreram durante a travessia, e os seus corpos inclusive foram jogados ao mar sem qualquer dignidade. E você sabia que você também pode ajudar que esta história alcance mais e mais pessoas? Pois é sua vez. Torne-se um membro do canal e nos ajude a contar esta história para mais e mais pessoas. Já somos uma comunidade com mais de 175 mil pessoas em diversos países. Hoje o canal Caçador de Histórias é assistido na África, assistido na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América do Sul e em diversos lugares do mundo. E tudo isso graças a todas aquelas pessoas que colaboram para que esta mensagem, estas aulas alcancem mais pessoas. E você pode fazer parte desta história. Torne-se um membro do canal e a partir de R$6 você pode ajudar com que estas aulas alcancem mais e mais pessoas. E você também pode colaborar via chave Pix, conforme está na descrição do vídeo e neste QR Code que você está vendo aqui na tela no momento. Você também pode colaborar através do Apoia-se, tem um link aqui na descrição do vídeo. E outra maneira muito interessante de você ajudar o canal é comentando, compartilhando, curtindo e mostrando para o algoritmo a relevância desta mensagem. E se faz sentido para você, vem fazer parte dessa história. E agora, voltemos à nossa viagem histórica. Cádiz não era um porto comercial, era um nó estratégico de uma economia transcontinental. Nos séculos 17 e 18, a cidade se consolidou como o ponto onde fluxos africanos, asiáticos e americanos se encontravam e se entrelaçavam. Os arquivos de Cádiz são ricos em evidências da atividade escravista. Entre 1650 e 1749, mais de 8.700 batismos de escravizados foram registrados nos livros eclesiásticos da cidade, o que demonstra a participação também da Igreja Católica, e sobre isso nós já falamos numa aula também, que eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Entre 1650 e 1750,
Os tabeliães locais, eles formalizaram pelo menos 3.481 escrituras de compra e venda de cativos africanos. Esses números por si só expressivos são apenas a ponta visível de um comércio muito maior e ainda pouco documentado. Muitos escravizados passavam por Cádiz sem registro oficial, comprados diretamente nos porões de navios ou em transações informais. Para cada escravizado batizado e registrado, muitos outros permaneceram invisíveis. Um outro ponto é que a variedade étnica dos cativos revelava o alcance global dessa escravidão. Povos berberes do norte da África, turcos, mouros, como chamavam os africanos do norte, negros africanos subsaarianos, mulatos, asiáticos e até escravizados que eram conhecidos como escravizados brancos, aparecem nos registros gaditanos da cidade de Cádiz. Cada uma dessas categorias reflete as complexas origens desse comércio, guerras corsárias no Mediterrâneo, capturas na África subsaariana e conexões com o Império Espanhol no Pacífico. Com a expansão colonial europeia e a exploração do chamado Novo Mundo, que são as Américas, Cádiz se tornou uma peça-chave na rede do tráfico transatlântico de escravizados. O porto era uma das portas de entrada para o tráfico triangular. Da Europa saíam mercadorias manufaturadas rumo à África, onde seriam negociadas com traficantes e com mercenários por seres humanos, homens, mulheres e crianças sequestradas e vendidos como mercadoria. Dali os navios negreiros zarpavam para as colônias espanholas no Caribe e nas Américas Central e também do Sul, como o Brasil, por exemplo. Nas praças comerciais da cidade de Cádiz, contratos eram firmados, fortunas eram erguidas e o destino de milhares de africanos eram selados. Veja só, os portos espanhóis tinham dois papéis principais no comércio de escravizados. Primeiro, eram pontos de partida para navios que levavam mercadorias à África e capturavam pessoas para serem escravizadas, e estes portos, em segundo lugar, também eram ponto de chegada para escravizados que eram trazidos tanto da África quanto de outros pontos e que desembarcavam na Espanha para ficar na Espanha. Esses fluxos de movimento escravista conectavam a África, a América e a Espanha, sendo essenciais para a manutenção do sistema escravocrata colonial espanhol. E Cádiz representava isto de forma muito clara e objetiva. Na obra Las Rutas de la Esclavitud en la Espanha Moderna, Arturo Morgado Garcia, professor e historiador da Universidade de Cádiz, ele afirma: um documento datado de 1650 em Cádiz revela a história de Juan Gómez, um homem de origem mexicana que possuía um escravo chamado Antônio, de origem chinesa. Este escravo, casado com uma mulher livre, Ana de Santisteban, foi comprado 4 anos antes de Inês Garcia, também residente em México. A questão que surge é como esse escravo chegou até Cádiz. Uma hipótese é que Antônio tenha vindo de Manila, nas Filipinas, uma vez que havia uma grande comunidade chinesa naquela cidade. Ele teria viajado no galeão de Manila até Acapulco, seguido para a cidade do México e finalmente embarcado em Veracruz, com destino à Espanha, completando uma jornada por 3 continentes. Este exemplo reflete um movimento constante de pessoas escravizadas que atravessaram o mundo em diferentes etapas de seu ciclo de comércio. Entre 1650 e 1749, cerca de 8.782 filhos de escravizados ou adultos escravizados foram batizados em Cádiz. Durante o mesmo período, 3.270 escrituras de compra e venda de escravizados foram localizadas, com um total de 3.481 indivíduos transacionados, negociados. A estimativa é que entre 20.000 e 30.000 escravizados passaram por Cádiz ao longo dos 100 anos seguintes, apesar de não haver um registro completo, pois muitos não foram batizados ou suas vendas não foram formalmente registradas. Esse movimento intenso de pessoas revela a centralidade de Cádiz como um ponto-chave no tráfico de escravizados durante a modernidade. Cádiz não era apenas um porto comercial, era um nó estratégico de uma economia transcontinental. Nos séculos XVII e XVIII, a cidade se consolidou
como um ponto onde esses fluxos africanos, asiáticos e americanos se encontravam e entrelaçavam. A cidade ela servia como um entreposto humano, recebendo escravizados capturados ou comprados em diversos circuitos. Da África subsaariana, vinham de Loango, Calabar, Angola, Costa da Mina. Do norte da África, vinham de Argel, Orã, Salé. E até mesmo do longínquo oeste asiático, como é o caso documentado de Antônio, o escravo chinês que chegou em Cádiz em 1650, como nós acabamos de relatar. Nos séculos 17 e 18, Cádiz também prosperou com o chamado corso esclavista, ou em ataques a populações costeiras. Corsários espanhóis, holandeses e ingleses abasteciam o mercado local com prisioneiros mouros, com prisioneiros berberes e também turcos. Os arquivos da cidade de Cádiz eles revelam uma sequência constante de transações. Em 1665, por exemplo, uma escravizada chamada Fátima foi vendida após ser capturada por um corsário espanhol próximo a Larache. Em 1675, Hamet, um escravo turco, foi trazido pelo galeão Nuestra Senhora de la Cinta, pertencente ao poderoso Duque de Medina Sidônia. Esses fluxos intermitentes eles garantiam a presença de escravos do Mediterrâneo islâmico no mercado gaditano de Cádiz. Desta forma, é possível concluir que Cádiz não era somente um porto espanhol, era mais do que isto. Desde meados do século XVII, tornou-se um polo internacional de tráfico negreiro. Navios holandeses da Companhia das Índias Ocidentais e ingleses da Companhia Real Africana faziam escala em Cádiz, onde descarregavam suas mercadorias humanas. Entre 1652 e 1677, diversos navios já documentados desembarcaram milhares de africanos escravizados no porto. Em 1663, por exemplo, o navio inglês Charles, comandado por William Crawford, ele trouxe 128 escravizados da Costa do Ouro, onde hoje é a região de Gana. Documentos notariais mostram que esses africanos foram vendidos em lotes a comerciantes locais e também a estrangeiros, o que demonstra como Cádiz se integrava muito perfeitamente à economia global da escravidão. Com o declínio do corso mediterrâneo, desse método de assalto, no final do século XVII, provocado ali pela consolidação do Marrocos e pela retração da pirataria holandesa, Cádiz passou a depender cada vez mais do tráfico transatlântico. As rotas africanas então se tornaram dominantes. Negros bozales. Já ouviu falar dessa expressão? No Brasil, são escravizados boçais, que significava que eram aqueles homens, aquelas pessoas escravizadas que foram diretamente arrancadas da África Ocidental e Central e passaram a compor a maior parte da oferta de cativos. E por não falarem o idioma, obviamente, tinham essa expressão que se referiam a eles, bozales, no caso espanhol. Entre 1650 e 1700, estima-se que ao menos 20 mil escravizados, veja só, passaram por Cádiz. Possivelmente 30 mil em toda a era moderna. Cádiz, portanto, se alinha a outros grandes portos escravistas atlânticos como Lisboa, Havana e Cartagena. Entre os séculos XVI e XVII, a cidade portuária de Cádiz, na Andaluzia, se consolidou então como um dos principais pontos de entrada de africanos escravizados na Península Ibérica. Esse papel de destaque foi resultado não apenas do comércio regular de escravizados, mas também de conflitos internacionais e mudanças no controle das rotas atlânticas. Entre 1640 e 1668, Portugal e Espanha travaram a chamada Guerra da Restauração, na qual Portugal lutava para restaurar sua independência, perdida em 1580. Durante esse conflito, corsários espanhóis, navegantes oficialmente autorizados pela coroa para atacar navios inimigos, eles concentraram suas ações contra embarcações portuguesas vindas do Brasil e com destino a Lisboa. Essas embarcações transportavam açúcar, tabaco e, sobretudo, africanos e africanas escravizadas. Um exemplo concreto desse processo é o caso de Leonor, uma mulher escravizada que, em 1650, foi comprada em Cádiz após ter sido capturada de uma nau portuguesa por um capitão inglês. A embarcação havia partido do Brasil e seguia para Lisboa quando foi interceptada.
O reconhecimento da independência portuguesa, formalizado pelo Tratado de Lisboa de 1668, ele encerrou esse ciclo de capturas, porém não interrompeu o fluxo de escravizados para Cádiz, apenas reorientou as rotas. E a partir desse momento, comerciantes portugueses de Lisboa passaram a vender diretamente cativos africanos em Cádiz, veja só. E paralelamente, mercadores gaditanos de Cádiz começaram a viajar até Lisboa para comprar cativos e revendê-los na Espanha. Um fluxo menor, mais documentado, incluía escravizados vindos pelas Ilhas Canárias. Um dos registros mais claros é o de Simão, um homem nascido em Angola, criado no Brasil e vendido em Cádiz em 1670, após passar por Tenerife, nas Ilhas Canárias. Um outro elemento essencial foi o fim do monopólio português sobre o tráfico transatlântico de africanos. Desde a década de 1620, os Estados Gerais das Províncias Unidas e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que era conhecida pela sigla WIC, começaram a dominar partes estratégicas da costa ocidental da África. Em 1637, os holandeses então tomaram o poderoso Castelo de São Jorge da Mina, ou Elmina, que fica em Gana, e em seguida ocuparam temporariamente a ilha de São Tomé e os portos de Luanda e Benguela, hoje Angola. Esses portos eram fundamentais para o abastecimento de cativos que eram destinados às Américas. Com essa rede consolidada, essa companhia escravocrata, ela transformou a ilha de Curaçao, no Caribe, em um dos principais entrepostos de redistribuição de escravizados nas Américas. Mas a influência holandesa chegou também a Cádiz. Entre 1652 e 697, registros mostram que navios holandeses trouxeram regularmente centenas de africanos para o porto gaditano. Esses registros são preciosos e eles detalham não apenas o nome das embarcações, mas também as suas rotas e os seus comandantes. Entre eles estão o Melkmaid, da Companhia das Índias Ocidentais, que em 1652 desembarcou 291 africanos vindo da Costa do Ouro. O Verstordlu, que em 1670 trouxe 288 cativos de Calabar, hoje Nigéria, e o Goldport, que em 1677 trouxe 477 africanos. Mas os holandeses não estavam sozinhos. A partir de 1651, a Companhia de Mercadores de Negócios da Guiné, substituída em 1660 pela poderosa Companhia Real de Negócios na África, e em 1672 pela Royal Africa Company. E essa companhia, ela consolidou uma rede de feitorias ao longo da Costa do Ouro, principalmente em Cormantim, em Accra e em Cape Coast. Entenda, o tráfico transatlântico de escravizados desempenhou um papel crucial na formação das economias coloniais espanholas e na manutenção de um sistema de trabalho baseado na escravidão nas Américas, porque nesta aula de hoje não estamos nem falando ainda da exploração colonial. Entre os principais portos espanhóis envolvidos nesse comércio no território, destacam-se Cádiz e Sanlúcar, que ao lado de outros portos menos conhecidos, foram portas de partida de navios negreiros que transportaram milhares de africanos. Cádiz e Sanlúcar foram o epicentro do tráfico na Andaluzia, e sem dúvida o porto mais significativo para o comércio de escravizados no Império Espanhol foi este porto de Cádiz. Com 120 viagens documentadas e mais de 20 mil cativos transportados, a cidade teve um papel central nas rotas transatlânticas para as Américas, principalmente para Cuba e outras colônias espanholas. Sanlúcar, vizinha de Cádiz, também teve grande importância, com cerca de 87 viagens e mais de 13 mil cativos transportados. Juntas essas duas cidades, duas localidades, acabaram consolidando a primazia da Andaluzia na Espanha no tráfico de escravizados, principalmente entre os séculos XVIII e XIX. E Sevilha, será que estava distante disto? Pelo contrário. O comércio em crescimento em Sevilha tinha um porto tradicionalmente importante e também teve uma participação relevante, com mais de 50 viagens e mais de 6 mil pessoas escravizadas transportadas. Alguns outros portos menores também participaram.
uma participação que não pode ser subestimada. Barcelona, com 8 viagens e mais de 2.000 cativos, Santander, com 8 viagens e mais de 2.000 cativos, e Vigo, que também teve viagens escravizadas. Isso mostra que o tráfico de escravizados não estava restrito apenas à Andaluzia. Bilbao também teve participação, com diversas viagens partindo de lá e chegando lá. E outros portos com registros incompletos, como Gibraltar, Valência e Málaga, que já aparecem nos registros, mas as informações ainda não estão completas sobre o número de cativos transportados. Estes registros que tem no Slave Trade Voyage também aparece um outro nome como portos não especificados. São portos que eram clandestinos, da qual não tinha registros oficiais. Cádiz é conhecida como o berço da primeira Constituição Espanhola, que foi aprovada em 1812, símbolo do liberalismo espanhol e da luta por direitos e cidadania. Foi também a cidade onde nasceram ou atuaram figuras centrais do socialismo e do republicanismo espanhol, mas Cádiz também carrega esta outra história, brutal e muitas vezes silenciada. A história do seu envolvimento com a escravidão. Durante o século XIX, foi o último grande porto europeu dedicado ao tráfico de africanos escravizados. Mesmo após a assinatura do Tratado Anglo-Espanhol em 1817, que tornou esse comércio ilegal, traficantes de Cádiz continuaram atuando, enriquecendo ao capturar, vender e transportar pessoas sequestradas na África, em África, para as plantações da América, principalmente Cuba, que era colônia espanhola. Esse envolvimento da cidade no tráfico negreiro começou antes mesmo da proibição. Já em 1765, no reinado de Carlos III, foi criada a Companhia Gaditana de Negros, que era uma empresa fundada para lucrar diretamente com o comércio de pessoas escravizadas. Cádiz não apenas lucrava com esse sistema. Havia pessoas escravizadas vivendo e trabalhando na própria cidade ao longo de toda a Idade Moderna. A escravidão só foi oficialmente abolida na Espanha peninsular em 1837, mas há indícios de sua continuidade, mesmo após essa data. Nas próprias cortes de Cádiz, enquanto se debatia a criação de um novo modelo de Estado, a escravidão foi tema de intensas discussões, ou seja, Cádiz ajudou a definir o conceito moderno de liberdade, ao mesmo tempo em que era peça-chave em um sistema que negava qualquer humanidade a milhões de africanos sequestrados e escravizados. No século XIX, enquanto os grandes portos do tráfico atlântico, como Havana, Rio de Janeiro e de Salvador, na Bahia, movimentavam milhares de africanos escravizados, um porto europeu seguiu desempenhando um papel estratégico nessa rede escravista. Cádiz. Mesmo após o tráfico transatlântico de africanos ter sido oficialmente declarado ilegal em 1812 em tratados internacionais e pela própria legislação espanhola, Cádiz se manteve ativo como um ponto de partida para navios negreiros. Não com a escala dos portos americanos, mas com a relevância de ser um dos últimos portos europeus comprometidos com a economia brutal, e nesse caso clandestina, baseada no sequestro, transporte forçado, venda de seres humanos escravizados. Na obra Cádiz y el tráfico de esclavos, de la legalidad a la clandestinidad, dos professores da Universidade de Cádiz, os pesquisadores afirmam: durante o século XIX, a cidade de Cádiz foi o último grande porto negreiro da Europa. Esse envolvimento foi denunciado com clareza pelo embaixador britânico em Madrid, Henry Saltern. Em uma carta enviada ao ministro de Estado espanhol no verão de 1839, ele questionou: mas o que diremos do tráfico de negros realizados a partir da cidade mais esclarecida e civilizada da Espanha liberal? A mesma Cádiz, que se orgulhava de seu papel na construção do liberalismo espanhol e na defesa das liberdades constitucionais, era ao mesmo tempo um centro operacional de traficantes de escravos. Homens que fizeram fortunas negociando vidas humanas arrancadas à força do continente africano para abastecer as plantações escravistas nas Américas e também as cidades europeias. A cidade de Cádiz ela ocupa um lugar central na história do liberalismo espanhol e mundial. Foi ali em 1812 que as cortes promulgaram a primeira Constituição da Espanha, como dissemos, um documento histórico inspirado nos ideais iluministas e liberais da época. A Constituição de Cádiz defendia princípios como soberania popular,
limitação dos poderes do rei e a garantia dos direitos individuais. Ideias associadas ao avanço da liberdade e da cidadania. Mas essa mesma cidade liberal, berço da Constituição de 1812, também foi durante boa parte do século XIX este principal porto negreiro. Essa contradição aparente, uma cidade liberal tolerando e lucrando com a escravidão, não é um acaso isolado. Ela revela um padrão comum nas sociedades que combinaram aspirações liberais com economias profundamente escravistas. Um outro exemplo claro disto está no Brasil. Sim, o próprio Brasil. A Constituição de Cádiz, promulgada em 1812 e conhecida como La Pepa, foi a primeira Constituição da Espanha e um marco do liberalismo político. E, embora tenha vigorado por pouco tempo, influenciou processos constitucionais na Península Ibérica e na América Latina, incluindo o Brasil. Em 1821, com a presença da família real portuguesa no Rio de Janeiro, La Pepa chegou a ser adotada temporariamente no Brasil. Além disso, sua influência foi indireta, mas muito significativa na elaboração da Constituição Brasileira de 1824. E como destacou Afonso Arinos, essa carta foi inspirada nas ideias constitucionais francesas diretamente ou por intermédio da de Cádiz, demonstrando como os princípios de La Pepa, da Constituição de Cádiz, acabaram ajudando a moldar o constitucionalismo brasileiro. Em 1824, 2 anos após sua independência, o Império do Brasil adotou uma Constituição formalmente liberal, inspirada também em modelos europeus e no ideário iluminista. A Carta Constitucional de 1824 falava em direitos, em cidadãos e em limites ao poder imperial. Mas o Brasil era ao mesmo tempo a maior sociedade escravista do Ocidente, com sua economia, suas elites e boa parte de sua estrutura política sustentadas diretamente pelo trabalho escravizado de milhões de africanos e dos seus descendentes na diáspora. Tanto em Cádiz quanto no Brasil, o liberalismo conviveu confortavelmente com a escravidão, porque a ideia de liberdade defendida por essas elites não era universal. Era uma liberdade restrita, destinada apenas aos homens brancos, proprietários, vistos como cidadãos plenos. Africanos escravizados, indígenas e outros grupos racializados estavam fora deste conceito de cidadania. Na prática, Cádiz e o Brasil mostraram que era possível proclamar ideais de liberdade e, ao mesmo tempo, manter uma economia baseada na negação completa da liberdade para milhões de pessoas. Esse paradoxo, o liberalismo que fala em direitos enquanto pratica ou tolera a escravidão, não é uma contradição acidental, mas é uma escolha histórica. Uma escolha que colocou o lucro, o colonialismo e o racismo acima dos próprios valores que o liberalismo afirmava defender. A Espanha traficou aproximadamente 1,6 milhão de pessoas africanas escravizadas para suas colônias nas Américas e também para o seu território na Europa entre os séculos XVI e XIX. Esse número faz parte de um tráfico maior que envolveu cerca de 12 milhões e meio de africanos que foram escravizados, retirados da África por várias potências europeias. Os espanhóis começaram a explorar a mão de obra indígena, mas com o genocídio dos povos originários passaram a depender cada vez mais da escravização de africanos. O tráfico era controlado pelo sistema de Asiento de Negros, no qual a coroa espanhola concedia licenças a comerciantes, muitas vezes estrangeiros, para trazer pessoas escravizadas para suas colônias. Os principais destinos dos escravizados sob o domínio espanhol incluíam o Caribe, que é a região de Cuba, Santo Domingo e Porto Rico, o vice-reino de Nova Granada, que atualmente é Colômbia, Venezuela e Equador, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Plata, que é Argentina, Uruguai, Paraguai. O tráfico só foi formalmente abolido pela Espanha em 1817, mas a escravidão persistiu em suas colônias até 1886, quando Cuba foi o último território espanhol a abolir o sistema escravista. Cádiz não foi apenas um porto de passagem, foi o coração do tráfico espanhol de escravizados. Durante séculos, a Espanha fez da cidade um dos principais entrepostos do comércio transatlântico, onde africanos sequestrados eram desembarcados, vendidos e enviados para alimentar as plantações e minas de suas colônias. A monarquia espanhola
longe de ser apenas uma espectadora, legitimou e lucrou com essa engrenagem brutal, concedendo licenças a traficantes e garantindo que os navios negreiros continuassem cruzando o Atlântico. Mesmo quando outras nações começaram a abolir o tráfico, a Espanha manteve sua participação ativa. A assinatura do Tratado de 1817, que deveria encerrar o comércio de escravizados, foi uma farsa. Traficantes espanhóis seguiram negociando vidas humanas em Cádiz, Havana e outras partes do Império. O próprio Estado espanhol fechava os olhos para os navios clandestinos, protegendo aqueles que lucravam com a miséria e o sofrimento de milhares de africanos. A hipocrisia do Império Espanhol é evidente, enquanto Cádiz se orgulhava de ter sido o berço da Constituição de 1812, que prometia liberdade e direitos, continuava sendo um dos últimos grandes portos negreiros da Europa. A mesma nação que se dizia defensora do liberalismo construiu sua riqueza na exploração, no sangue e na destruição de milhões de vidas africanas. Olha, reconhecer esse legado não é apenas uma questão histórica, é uma dívida de memória que a Espanha ainda vai precisar enfrentar. Dentre os outros artigos já citados, as fontes desta aula são da obra Una metrópole esclavista, El Cádiz de la Modernidad, do historiador espanhol Arturo Morgado Garcia, da Universidade de Cádiz. E você, o que achou desta história? E se lembre, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos e os povos afrodiaspóricos têm muita história e vim contar para você.